Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa aula nós vamos trabalhar com derivada, mais especificamente sobre a regra do produto. O que nós vamos fazer nessa aula é o seguinte, imagine que você tenha que derivar em relação a x o produto de duas funções. Vamos supor e elevado a x vezes x elevado ao quadrado. Você tem que fazer essa derivada aí. Aí você pergunta assim, como é que calcula a derivada do produto de duas funções? E é isso que nós vamos fazer nessa aula. Só que eu vou fazer passo a passo, vou demonstrar da onde veio a regra e depois nós vamos calcular alguns exemplos. Beleza? Vamos lá? Pessoal, para começar essa aula então, eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação, Deixa eu pegar meu canetão aqui. Você vai ter uma função, vamos chamar aqui. Você tem uma função aqui chamada de f de x. Essa função f de x, nós vamos batizar ela de u, beleza? Depois você tem uma outra função que é a g de x. E a g de x nós vamos chamar de v. Perfeito. Então nós temos duas funções aqui, porque depois nós vamos chegar no produto de duas funções. Só que é o seguinte, imagina que quando você tem o x aqui aplicado na função, o resultado dá u. Se eu aumentar o x aqui, aumentar um pouquinho, por exemplo, se eu calcular a f aplicada em x mais um pedacinho, que seria o ΔX. Então, no caso, a resposta não vai ser mais u, vai ser u mais alguma coisa. E essa coisa nós vamos chamar então de u mais ΔU. A mesma coisa eu vou fazer aqui, Você tem a função g de x e o valor dela é v. Aí você vem e calcula a função g no x mais um pedacinho, que é o ΔX. Então, agora você não tem mais como resposta o v. Você tem como resposta v mais um pedacinho ΔV. Até aí, tudo bem, né? Tá bem tranquilo esse começo. A gente vai usando isso para chegar na fórmula. Continuando aqui, então, agora, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui, Imagina agora o seguinte, que você vai fazer f de x mais ΔX menos a f de x. Então, você tem lá, f de x mais ΔX menos a f de x, correto? Então, como f de x mais ΔX vale u mais ΔU, então você tem u mais ΔU menos u. E isso aqui então vai sobrar u positivo, u negativo, corta, corta, sobrou ΔU. Então, cortou, cortou. Vamos deixar isso escrito, vou fazer a mesma coisa com a g de x. Então, eu tenho ali a g de x mais ΔX menos a g de x igual. G de x mais ΔX, a gente sabe que é v mais ΔV. Então, é v mais ΔV. Menos a própria g de x, que é v. Isso aí vai dar v positivo, cancela v negativo, sobrou ΔV. Perfeito. Construímos mais um pedacinho da nossa demonstração, mas nós não chegamos ainda na regra para a derivada do produto de duas funções. Beleza? Nós temos que chegar lá passo a passo. Agora é o seguinte, veja que você tem f de x igual a u e g de x igual a v. Vamos acreditar que esses dois valores são valores positivos e vamos representar em forma de um retângulo de base u e altura v. Vou construir o retângulo aqui, tá? Então aqui, eu tenho um retângulo. Deixa eu fazer aqui bonitinho.
Considerando então esses valores positivos, então a base do meu retângulo vai ser o U, que foi dado pela f de x. Beleza. E a altura do retângulo vai ser o V, que foi dado pela g de x. V. Perfeito, né? Só que daí eu pego e pergunto para vocês, como é que calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Então eu tenho que aqui seria U vezes V, correto? Veja que agora ó, eu comecei U vezes V, a multiplicação de dois carinhas. Multiplicação de dois carinhas, é onde eu quero chegar. Bem, só que a gente sabe que a derivada está muito ligada com a taxa de inclinação, taxa de variação. Então agora eu quero dar uma variada nessa área, eu quero fazer um aumento dessa área. Lembra que aqui nós fizemos, ó, f de x mais ΔX, e isso deu U mais ΔU? Então o que eu vou fazer agora é aumentar um pedacinho aqui que eu vou chamar de ΔU. Aí a minha base, ó, vai ser U mais ΔU. Perfeito? Então vou vir aqui, vou aumentar aqui. Esse pedacinho vai ser ΔU. Mas como eu aumentei um pedacinho aqui, eu vou aumentar um pedaço aqui também. E esse pedaço, ó, vai ser o meu ΔV. Com isso, eu obtive um novo retângulo. Tá? Obtive um novo retângulo. Agora eu tenho um retângulo grande que tem base U mais ΔU, U mais ΔU, e tem altura V mais ΔV. Perfeito. Se eu perguntasse para vocês então agora, só assim, ó, como que você calcula a área adicional, a área que foi aumentada no retângulo inicial? Dá uma olhada aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó, era o retângulo inicial. Agora eu tenho 1, 2, 3 retângulos adicionais. Então foi isso aqui que eu aumentei. Foi isso aí que variou. Eu tinha uma área de uma figura, essa figura sofreu uma variação, e essa área aqui então que foi a variação sofrida. E agora eu vou escrever essa variação sofrida, ó. Vamos lá. Primeiro deixa eu pegar um canetão azul aqui, ó. Vamos escrever só a variação sofrida, tá? Então, esse pedacinho aqui, ó, não existia antes, agora existe. Então, isso aqui faz parte da parte que aumentou, né, da variação. Deixa aqui. Aí eu vou colocar assim. Você lembra lá da física, né? Tipo assim, ΔS por ΔC. ΔT, a variação do espaço pela variação do tempo. É um delta, né? Então aqui vai ser a variação da área. Então vai ser assim, ó, delta, que é a variação da área original, a variação da área UV. Perfeito? Essa variação. Isso aí é igual. Como é que calcula só esse retângulo pequeno aqui, ó? Então a base é U e a altura é ΔV. Então isso aqui é U vezes ΔV. Mais, agora vamos calcular a área desse aqui, ó. Como é que calcula a área desse outro retângulo? Aqui seria a base ΔU vezes a altura V. Então, mais V vezes ΔU. E para finalizar, nós temos esse pedacinho aqui, ó. Certo? Nós temos esse pedacinho para calcular. Como é que calcula isso aqui? ΔU vezes ΔV. Mais ΔU vezes ΔV. Pessoal, de repente você não está entendendo ainda onde eu quero chegar com isso, mas não se preocupe, tá? Vamos só dar uma recapitulada rápida. Nós queremos trabalhar com o produto, com a derivada do produto de duas funções.
Aí eu comecei supondo que uma função f de x tem um valor positivo u. Uma função g de x tem um valor positivo v. Desses dois valores positivos, eu criei um retângulo de base u e altura v. Depois eu fiz uma variação, eu aumentei a área desse retângulo. Aumentei um pouquinho aqui, ó, ΔU, e aumentei um pouquinho aqui ΔV. Com isso eu obtive um novo retângulo de base uΔU, de altura uΔV. Aí eu perguntei assim, tá, mas do retângulo original, qual foi a variação da área? Aí você foi lá, ó, a variação da área UV, porque a área calculada U vezes V, é igual esse retângulo, que é uΔV, tá aqui, mais esse retângulo, que é VΔU, tá aqui, mais esse quadradinho aqui, né, que é ΔU, ΔV. Perfeito, fiz isso. Só que agora, do nada, eu tô com vontade, eu vou dividir essa expressão todinha por ΔX, pela variação de x. Porque lembra, eu tinha f de x que era igual a u. Aí eu coloquei f de x mais ΔX, e aí deu u mais ΔU. Então esse ΔX aqui eu quero colocar aqui também. Eu vou dividir todos os termos disso aqui por ΔX, beleza? Olha como é que vai ficar isso aqui, gente, ó. Vai ficar assim, ΔUV dividido por ΔX igual. Agora eu vou tirar o U aqui da multiplicação, vai ficar assim, ó, U vezes ΔV dividido por ΔX, mais V, tirar também, vezes ΔU dividido por ΔX. Mas, vou tirar o ΔU fora aqui, ó. ΔU vezes ΔV dividido por ΔX. Até aí, tranquilo. Nada matematicamente aqui está errado. Tá tudo indo bonitinho, mas eu não cheguei aonde eu queria. Vamos ver o que nós podemos fazer. Pessoal, para continuar e ficar mais fácil, então, agora eu vou mostrar para vocês uma notação, como o matemático Leibniz escreveu que você pode representar uma derivada. Por exemplo, ele diz isso aqui, ó. Se você escrever assim, o limite quando ΔX tende a zero de ΔY dividido por ΔX, então isso aqui é a derivada, que você está pegando um incremento muito pequeno dividido por outro e esse está indo para zero, é a derivada. Então isso aí é equivalente à derivada da função y em relação a x. Como que eu quero aqui calcular a derivada? E aqui veja, ó, que eu tenho ΔY por ΔX, que é a derivada de y em relação a x. Só que a única coisa que tem de especial é que aqui aparece o limite quando ΔX vai para zero. Então, nessa expressão aqui, eu vou ter que colocar o limite quando ΔX vai para zero. Porque daí vai aparecer ΔY por ΔX, que no caso aqui seria ΔV por ΔX. E de acordo com Leibniz, nós estamos calculando a derivada. Então, agora eu vou aplicar o limite. Com isso, eu vou ter a seguinte situação, ó. Eu vou vir aqui em cima para ficar mais fácil, ó. Eu vou aplicar o limite aqui desse lado, então eu tenho limite quando ΔX tende a zero, aí disso aqui, ó, o V é delta UV dividido por ΔX. Delta UV dividido por ΔX. E agora eu vou ter que aplicar o limite em tudo aqui, tá? Em tudo. Então vamos lá, aqui, ó, só que o U, gente, ó, o U, ele não depende do ΔX, tá? Então o U eu vou tirar fora do limite pra gente ganhar tempo. Então aqui vai ficar assim, U vezes limite quando ΔX tende a zero. E aí sobrou o que aqui? ΔV, ΔX. ΔV dividido por ΔX.
mais, como o V aqui também não depende do ΔX, então o V eu vou tirar fora do limite, mais V limite quando ΔX tende a zero. E aí o que sobrou aqui? ΔX tende a zero, sobrou ΔU por ΔX. ΔU por ΔX. Deixa eu ver se aqui a câmera pegou tudo. Aparentemente pegou. Pessoal, tá faltando esse pedacinho aqui, ó. ΔU vezes ΔV por ΔX. Só que eu quero que você entenda o seguinte, ó. Eu tô mandando o ΔX para zero. ΔX para zero. Se você pegar aqui, ó, f de x mais ΔX menos f de x. Se você mandar o ΔX para zero, ΔX aqui, ó, vai para zero. Então aqui vai ficar f de x menos f de x. Tá aqui, ó. F de x, isso aqui foi para zero, menos f de x. E isso aí vai ser igual a quem? Igual a ΔU. Só que f de x menos f de x é zero. Isso quer dizer que o ΔU está dando zero. Se o ΔU foi para zero aqui, ó, zero vezes alguma coisa dá zero. Então esse termo aqui, ó, eu nem vou escrever mais. Sumiu, já era, foi para o zero. Olha o que sobrou lá. Agora, de acordo com a notação de Leibniz, que o limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX é a mesma coisa que a derivada de y em relação a x, eu vou reescrever isso aqui nessa linguagem aqui, ó. Tá? Olha que seta mais feia. Mas é de acordo com aquela ali que eu vou escrever. Beleza? Então aqui, de vez de escrever toda essa parte do limite, eu só vou pegar aqui, ó, a derivada de uv em relação a x. Olha como é que eu vou escrever. A derivada em relação a x de quem? O v aqui, eu vou fazer assim, ó. O v é igual. Aqui tem um u, é igual a u vezes, aí aqui, ó, ΔV vezes a derivada em relação a x da função v. Então, a derivada do produto uv é igual a u vezes a derivada da v mais v vezes a derivada da u. A derivada em relação a x da função u. Gente, ficou mais ou menos bonitinho. Agora nós temos que escrever a regra um pouco mais formal. Por quê? O u nada mais é do que a função f de x. E v nada mais é do que a função g de x. E isso aqui, ó, que seria a regra para derivar o produto. Olha como é que eu vou fazer a leitura. A derivada do produto de u por v nada mais é do que preserva o u e deriva v, somado com preserva o v e deriva u. Eu só vou reescrever isso aqui usando a simbologia de f de x e g de x. Pessoal, eu apaguei aquela voltinha que eu tinha dado aqui para tentar escrever ali. Então agora eu vou escrever a regra matemática para derivar o produto de duas funções, tá? Então, se você quer calcular aqui, ó, vou ver se eu consigo escrever aqui assim de azul bem bonitinho. Se você quer calcular a derivada em relação a x do produto da função f de x vezes a função g de x, então o que é que você vai fazer? Qual é a regra? Vamos pegar ali em cima, ó. Derivada de u vezes v. U nada mais é do que u é f de x. Então a regra seria: preserva a função f de x do jeitinho que ela é. Preservou a f de x do jeito que ela é. Vezes quem?
a derivada da função v, vezes a derivada aqui, ó. Então seria a derivada em relação a x da função g de x. Como não cabe lá, eu vou continuar aqui. Mais. Agora é o seguinte, vamos para o próximo passo, ó. Derivada do produto, preserva a primeira, multiplica pela derivada da segunda. Mais, deixa eu fechar isso, ó. Mais, agora aqui, ó, preserva a segunda, que seria a v, nesse caso seria g de x. Preserva a g de x e multiplica pela derivada da primeira, que seria a u. Então aqui seria f de x. Pessoal, eu vou fazer aparecer agora na tela essa regrinha aqui inteirinha. Eu vou ler e vai aparecer aí para vocês, ó. A derivada do produto de duas funções é calculada fazendo o seguinte processo: conserva a primeira função, certo? Conserva a primeira e multiplica pela derivada da segunda. Soma com. Aí agora, próxima parte. Conserva a segunda do jeito que ela é, conserva a segunda e multiplica pela derivada da primeira. Beleza? De novo, derivada de um produto de duas funções é assim: conserva a primeira, deriva a segunda, mais deriva a segunda, conserva a primeira, multiplica e soma. Professor, então como é que ficaria a derivada desse carinha aqui, ó? E elevado a x mais x quadrado. Deixa eu ver se eu acho um espaço aqui para a gente calcular essa derivada. Pessoal, então eu fiz esse retângulo aqui, para não apagar todo o quadro, para a gente calcular aqui a derivada do produto da função e de x vezes x quadrado. Seguindo essa regra. Vamos lá. Derivada do produto de duas funções. Conserva a primeira. Quem é a primeira? E elevado a x. E elevado a x. Conservei. Vezes deriva a segunda. Vezes deriva a segunda. Qual é a derivada de x ao quadrado? Qual é a derivada de x ao quadrado? O expoente desse vai dar 2x. 2x. Mais. Próxima regra agora. Conserva a segunda. Quem seria a segunda função agora aqui? X ao quadrado. X ao quadrado. Vezes, conserva a segunda, a derivada da primeira. Quem é a primeira? E elevado a x. E pronto, você calculou já a derivada do produto das duas funções. Só vamos melhorar isso aqui, ó. É melhor e mais bonitinho você escrever assim, ó. Resultado 2x e elevado a x, mais, aí aqui tá bom, x ao quadrado e elevado a x. Pronto. Derivamos o produto de duas funções. Beleza? Pessoal, então é essa regra que nós vamos usar para derivar produto de funções. Tranquilo? Pessoal, não se esqueça, eu criei um canal no Instagram chamado AP Educacional. Vai aparecer aqui no ladinho aqui para vocês, uma foto ali, mais ou menos para você lembrar. Se inscreva lá no canal, lá eu vou postar vídeo, também vou postar exercícios para você ir treinando. Tranquilo? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!